Oi, sou Paulo Marchetti e volto com mais um vídeo para comemorar os 70 anos de rock brasileiro, que se completam dia 24 de outubro, porque foi em 55 nessa data que a Nora Ney gravou o primeiro rock aqui no Brasil. E neste vídeo, ele é mais ou menos, não, pode-se dizer que ele é um pouco, ele é complementar ao vídeo que eu fiz a respeito das publicações da década de 80, quando eu mostrei algumas revistas. Falei também de outras décadas, mas foquei nos anos 80, até pelo acervo que eu tenho em casa, tudo. E como eu não queria fazer um vídeo muito extenso, eu deixei para falar da relação dos artistas com a mídia, com a crítica, num vídeo separado que é exatamente este. E eu te convido antes de começar, se você caiu aqui de forma aleatória, te convido a conhecer a playlist chamada O Rock Brasileiro e Suas Histórias, que eu tenho gravado diversos vídeos para registrar esses 70 anos de rock. Eu comecei, na verdade, em 2020, quando o rock fez 65 anos, e retomei agora. Eu falo um pouco de tudo, de todas as cenas, de todas as décadas, de personagens e discos e outras coisas, como é o caso aqui de publicações. Quero a minha preocupação é deixar a minha intenção é deixar registrado o contexto, não só o que foi lançado, o que acontecia, mas também o contexto social, todo o contexto da época. E é por isso, inclusive, que eu quis fazer este vídeo sobre exatamente este assunto, porque a mídia impressa, antigamente, ela tinha uma importância muito, muito, muito grande, que começou a diminuir já nos anos 90, e aí com a chegada da internet e com Napster, com o acesso mais fácil a arquivos musicais, tudo isso aí foi diminuindo a importância da crítica musical para as vendagens e para a divulgação do artista, foi deixando de ter a relevância que tinha nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, até boa parte dos anos 90. E, sempre existiu nos anos 60, por exemplo, para dar uma geral, antes de começar mesmo a contextualizar com tudo, nos anos 60 já existia as revistas, como a revista do rock e outras especializadas, segmentadas, sobre Jovem Guarda, sobre música, sobre o rock e o pop. Tinha as revistas de TV e rádio que também agregavam essa pauta, música, e principalmente a música jovem, e, e os jornais, sempre dando mais relevância, não, os jornais mais importantes, que sempre foram assim os mais lidos e os mais comentados, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e o Globo. Tem outros, claro, super importantes, mas estes todos, esses três, eles tinham um alcance nacional, até internacional, e eram os jornais que as gravadoras e os artistas ficavam mais atentos. E quando saía um trabalho novo, quando tinha alguma coisa para divulgar, eram esses jornais que eram procurados primeiramente. E nos anos 60, tanto as revistas quanto esses jornais, os jornalistas, eles não eram, como eu ia falar, não era café com leite, não tratavam o artista como café com leite. Eles faziam críticas negativas, pesadas às vezes até. Falava que, não vou aqui falar de artista, de algum disco específico, mas em algumas situações falavam, não, temas infantis, arranjos pobres, rimas pobres, e então pegava pesado. E o artista da Jovem Guarda, seja ele de ponta, ou seja ele de segundo escalão, vamos dizer assim, da segunda prateleira, como alguns gostam de dizer, eles ficavam atentos também, já nos anos 60, com essa movimentação, com a crítica, com o lançamento, porque a gravadora ela
separava o orçamento quando o artista gravava um disco, até isso acontecia até os anos 90, parte do orçamento do disco, a pessoa falava, não, esse disco custou 1 milhão de dinheiros e tal. Só que não 1 milhão no estúdio para gravar. 1 milhão, esse 1 milhão também tem a parte de divulgação, que é de chegar às rádios, de chegar à televisão, chegar à mídia, poder conversar, poder ganhar uma manchete, poder ganhar um destaque, meia página, entrevista, chamada na primeira página. Tudo isso aí era muito importante e fazia parte da negociação, vamos dizer assim. Tinha o jabá, claro, não vou omitir o jabá, existia, existe, e essa forma a coisa de pagar para tocar tantas vezes, tocar ou só na parte da manhã, uma vez na parte da manhã, uma vez na parte da tarde, uma vez na parte da noite, ou 2 vezes. Enfim, eu sei de caso, por exemplo, de, de gravadora que chegou em uma rádio e falou, pô, e aí, tal, lançando artista aqui, que a gente pode fazer e tal, e a pessoa sentada na mesa dela, o executivo, ele abriu a cortininha da janela e falou, olha, estou precisando de uma van para a rádio. Então, esse tipo de coisa era normal nessas décadas todas, exatamente pela força que tinha o artista sair, né, nessas mídias todas. E, e nos anos 70, a mesma coisa, só que nos anos 70, como o rock ficou muito restrito, ficou marginal mesmo, a margem do que acontecia já não era já não era tão comercial como foi a Jovem Guarda, como foi os anos 80. Os anos 70 já ficou mais à margem, mas tinha espaço no jornal, tinha espaço em TV, tanto que a gente entra no YouTube e consegue ver clipe do Raul Seixas, dos Secos e Molhados, clipe, entre aspas, musicais de participação em televisão, tudo. A gente acha vídeos de outros grupos, Secos e Molhados, Joelho de Porco, e todos esses grupos dos anos 70, boa parte deles a gente consegue ver, só que a, a mídia ficou menor, o espaço para o rock, para o pop nos anos 70 ficou menor, então a relação era quase que familiar. Como eu disse no outro vídeo da coluna do Nelson Mota, era uma coluna muito importante, pegava meia página do jornal O Globo, que era uma coluna musical e que dava um foco muito importante e dava um protagonismo para o rock e para o pop da época. Falava de todas as músicas, inclusive a gringa, tudo, mas o Nelson Mota dava um destaque especial para o que acontecia no Brasil. E, assim, era uma coisa mais de amizade, de força, porque era mesmo uma união, porque foi tudo feito na raça nos anos 70, os discos, os shows, até mesmo os ensaios, a aquisição de equipamento, ter uma boa estrutura para dar um bom show, tudo isso era feito assim na unha, na raça. Isso eu estou falando de qualquer grupo, seja ele de ponta, seja ele mais underground, todos eles ralavam muito para fazer um show legal, com um equipamento bacana. Por exemplo, você imagina Rita Lee, Tutti Frutti, o Terço, Mutantes, esses três nomes que eram os principais que enchiam, que faziam muito sucesso no show business, em turnê, os shows lotavam, faziam shows em ginásio, não só ginásio municipal, mas ginásio escolar também. Imagina você, com o som precário que tinha na época, ter que botar um som para uma galera num ginásio. Então, complicado. E então tinha essa coisa de quase como assim, todo mundo dando uma mão para todo mundo e dando uma força e para ir todo mundo junto. E esse é mais ou menos o retrato geral assim dos anos 70. Claro que havia crítica negativa, óbvio, mas eram pouquíssimas. Por exemplo, o que eu vi, estou falando isso das pesquisas todas
que eu fiz e que eu tive acesso à mídia dessas décadas todas, exatamente de revistas, de jornais e outras coisas mais, publicações especiais e tudo. Então, o que dava para ver é exatamente isso, era uma união, todo mundo dando uma força para os artistas, para os grupos, e todo mundo tentava se virar, tanto que existia premiação em São Paulo, o melhor disco do ano, teve em alguns anos, 74, 73, 75, 76, se não me engano, tiveram prêmios desse tipo, que tinham shows também, mais ou menos o que acontecia mais tarde, nos anos 90, que acontecia com a MTV. E, e é isso mais ou menos que acontecia, então, nos anos 60 e nos anos 70. E nos anos 60 tinha essa crítica negativa, essa coisa muito em cima, porque a Jovem Guarda, e por conta, claro, da bitomania, ficou uma coisa comercial, tinha programas de televisão, nas emissoras cariocas, nas emissoras paulistas, tanto de televisão, de rádio, sempre existiram programas musicais, programas jovens, desde os anos 60, já com Carlos Imperial, o próprio Sérgio Murilo, Sônia Delfino, Celi Campelo, todo mundo teve. Todos esses artistas faziam, nesse início, que não existiam apresentadores e jornalistas especializados, os próprios artistas eram contratados para fazer os seus programas e tudo, e isso aconteceu nos anos 60 até. Então, a década de 60 foi uma década muito comercial, então o rock era muito visado e exatamente tinha muita mídia e os jornalistas de olho no que acontecia, obviamente. E nos anos 70 teve essa queda, essa coisa mais familiar, como eu falei. E aí, os anos 80 já foi uma coisa mais efervescente, mas eu quero contextualizar antes com tudo, porque, assim, tanto nos anos 60, como eu falei, nos anos 70, nos anos 90, nos anos 80, nos anos 90, tinham programas de televisão na TV Globo, na Manchete, na Cultura, na Bandeirantes, na Gazeta. A gente, na TV Globo, por exemplo, quando o rock estourou com o Rock in Rio, a TV Globo que negociou, que transmitiu o Rock in Rio, ela fez um programa chamado Clipe Clipe, ela tinha o Globo de Ouro, que era um programa de paradas, e tinha os musicais, Chacrinha, tudo, que era essa época, esses programas de auditório também, musicais ajudavam muito na divulgação, rolava muito jabá nessa história também, de, tinha Raul Gil, tinha o Bolinha, tinha, putz, né, e entre outros, que eu, por exemplo, conheci, a primeira vez que eu vi o Camisa de Vênus foi no Raul Gil, de ver, assim, os caras. Foi uma participação no Raul Gil lançando o primeiro disco. Então, esses programas, eles eram importantes, mesmo para nós que gostávamos de rock, porque quando o rock começou a aparecer mais, de acordo com 82, 83, com os anos se passando ali, essa primeira metade dos anos 80, ele também foi se popularizando, então ele chegou a esses programas mais populares, assim como algumas revistas que não tinham nada a ver com rock, mas eram revistas de comportamento, revistas genéricas como a Veja, a própria revista Manchete, a Isto É, todas elas começaram também a dar espaço para o rock, para o pop, para o comportamento jovem. A Veja, eu tenho uma reportagem especial sobre danceterias, sobre grupos novos, a cena punk, os novos, o lançamento, primeiro disco de Legião, primeiro disco de Gangue 90. Essas revistas todas passaram a dar, na parte de arte e cultura, passaram a dar também atenção um pouco ao rock. E as outras emissoras, a TV Manchete, quando surgiu em 83, também teve muito musical. Ela fazia especiais, teve especial da Plebe Rude, especial do Titãs, especial um monte de banda, especial mesmo de fazer o próprio videoclipe da emissora, de ter uma parte ao vivo do grupo em estúdio tocando, de ter
uma parte de entrevista, quase como um documentário, vamos dizer. Se você pegar o clipe de Proteção, da Plebe Rude, esse clipe é de um especial da Manchete. Assim como o clipe da música Cabeça Dinossauro, do Titãs, eles numa cachoeira e tal, ainda teve a Manchete também, especial do Titãs. E tem outros aqui, eu não lembro agora, mas a TV Manchete também dava muito espaço, tinha programas musicais de auditório, tinha um programa de parada, que ajudavam bastante, a cultura mesmo, com Fábrica do Som, com o som pop, que era de videoclipe, só que o som pop era mais direcionado para os videoclipes gringos, porque a gente tinha pouco videoclipe. A própria Gazeta tinha um espaço de música e tinha programa que mudou. Eu lembro um dos nomes que ele teve foi Realce, mas o Gazeta tinha um programa de clipe diário no final do dia que incorporava também o que tinha de clipe nacional na programação, mas era também, como o som pop era muito mais videoclipes gringos. A gente aqui no Brasil, a gente sabia da MTV gringa, americana, porque às vezes saía alguma coisa na Rua ou na Bis que a gente lia, mas a gente não tinha acesso a todos os clipes que passavam na, nessa MTV, que todos os artistas lançavam. E os artistas brasileiros, eles ficavam restritos, para fazer videoclipe, eles ficavam restritos a esses especiais da, da Manchete ou os musicais do Fantástico, que era onde também era divulgado os lançamentos. Você pega desde Você Não Soube Me Amar, da Blitz, cena de cinema do Lobão, Rolam as Pedras, do Kiko Zambianchi, Legião Cerrado, Legião Urbana, tudo é musical do Fantástico, clipe feito exclusivamente para o Fantástico, que depois as gravadoras começaram a usar como videoclipe, e até a gente, na MTV, era usado, esses musicais se tornaram videoclipes na MTV. E aí, fora isso, então, nos anos 80, agora indo para essa, essa década, dessa década muito efervescente, ela tinha, como eu mostrei no outro vídeo, tinha de principais assim a Som 3, a Roll e a Bis. A Som 3 ela teve a Pipoca Moderna, mas ela durou pouco, de 82 até 83, começou como mistura moderna, tinham as publicações independentes, isso tudo eu mostro no outro vídeo. E a Som 3 como ela era uma revista muito mais de equipamento, acessórios, som e vídeo, e tinha uma parte final que era dedicada à música, essa parte final, ela tinha as críticas, os lançamentos dos discos, e não existia muito conflito dos artistas com a Som 3. Os conflitos que existiam era mais com os jornais impressos, os três que eu citei, mais importantes, e a revista Bis. A bronca deles todos eram com essa mídia. O, tem briga da Rita Lee com o crítico da Folha, tem reclamação do Caetano Veloso, tem reclamação até do Chico Buarque, para você ver que não é só com artistas novos ou artistas não de ponta, underground, então eram artistas dinossauros também, Paralamas, Legião, Titãs, gente que vendia muito, e não só do rock, mas, como eu mostrei aqui, da MPB de uma forma geral. E acontecia briga, por exemplo, em 84, teve uma discussão, o jornalista Pepe Escobar, que escrevia sobre música no Caderno Ilustrada, do jornal Folha de São Paulo, ele fez uma crítica à cena musical underground de São Paulo, alternativa, que tinha Ira, Mercenárias, Voluntários da Pátria, SMEC, entre outros grupos, e ele fez uma crítica bem negativa, falando que esses grupos não iam dar em nada, resumindo assim, bem por alto,
que isso está, inclusive, eu transcrevi essa matéria e isso está publicado no blog, no Sete Doses de Cachaça. Precisa procurar lá. Chama As Desventuras do Rock Paulistano, se eu não me engano. E ele faz a crítica, fala que esses grupos eles vão ficar se debatendo entre si ali dentro de uma bolha e que nada vai acontecer. Todos eles depois fizeram grande sucesso, inclusive Titãs, essas coisas todas. E eles não gostaram. Então esses grupos, parte, não todos eles, mas se eu não me engano, 10 ou 12 músicos desses grupos todos foram até a redação da Folha, atrás do Pepe Escobar. O Nazi foi para cima do Pepe Escobar, chegou às vias de fato, que só não se desenrolou mais porque separaram, mas teve uma... E assim, eles desautorizaram. O Pepe Escobar, ele parou de escrever de música, parou de escrever na Ilustrada. Na Ilustrada não, mas ele parou de escrever sobre música, principalmente do rock brasileiro. Ele ficou desautorizado. A Folha, ela promoveu um debate no auditório do jornal para apaziguar, e depois fez uma matéria sobre esse debate para dar uma aliviada no clima, tudo. Mas a, a relação era muito... Era assim, sabe? De pegar fogo mesmo. Era uma relação muito... Era uma linha tênue, assim, entre... Não tinha muito... Eu ia falar amor e ódio, mas não. Era assim, era muito pé atrás. Eu falei do Pepe Escobar, tinha o Fernando Naporano. Eu não vou lembrar de todos aqui, não vou ficar nominando também, mas o Fernando Naporano, inclusive, ele era lembrado como o homem que todos gostavam de odiar, alguma coisa assim, né? O Fernando Naporano, ele foi um dos fundadores do grupo Maria Angélica Não Mora Mais Aqui, que gravou 2 discos, se eu não me engano, pela Bop Bop Discos, e, e não só ele, a revista Bis, que tinha força do Grupo Abril, falo mais detalhadamente dela no outro vídeo. O time de jornalistas da Bis, ela é recheado, era praticamente só jornalistas de São Paulo, e, e todos eles, quase a maioria tinha banda. E eram bandas que, assim, no começo de Titãs, no começo de Legião, no começo de Ira, de todos esses grupos que depois estouraram, algumas dessas bandas estavam juntos, faziam um show juntos, dividiam o palco, eram amigos, bebiam tal. Só que teve alguns grupos que estouraram, como é o caso de Legião, Titãs, Paralamas tal, e outros continuaram no underground, não fizeram sucesso tal, ganharam o respeito do underground tal, mas não fizeram sucesso. Então, tinha algumas pessoas ali que se incomodavam com isso. Isso era nítido, tanto para a gente que lia a Bis, e principalmente para os músicos que conheciam os bastidores, sabiam como era a coisa. E a Bis era muito importante para esse segmento rock, para as gravadoras. E nos anos 80, como chegou à moda, como chegou ao mainstream, como chegou à esfera comercial, era muito importante, não dava para brincar com aquilo, porque era investimento pesado da gravadora em marketing, divulgação, tudo isso. Então, assim, como eu falei no início, para negociar uma entrevista, nem que seja uma página, esse tipo de coisa, até dependendo do grupo, você tinha que negociar até a crítica. Pô, põe a crítica lá do disco, tudo. Tinha a sessão porão também. Imagina o que a redação da Bis não recebia de material de grupos. O porão era para quem era ainda estava começando, era underground e tal. E imagina o que a Bis não recebia de material. Eu, quando fiz ultrassom na MTV nos anos 90, estou falando de 97, 98, 99, não lembro, eu tinha um armário saindo fita e CD para tudo quanto é lado, assim. Imagina ainda nos anos 80. Então, por mais que tivesse o espaço bacana na Bis, o espaço era pouco para tanta coisa. Então, tinha muita disputa por espaço mesmo. Seja uma nota, ó, o grupo está em estúdio,
Então tinha um movimento aí com o departamento de marketing, com, com essa mídia toda, e essa relação bem complicada com a crítica, que, que existia mesmo, e existiam críticas que eram maldosas, né? Não tem como negar isso, desculpa falar, mas realmente você via, você escutava o disco, falava, porra, esse disco é maravilhoso, tá todo mundo falando que o disco é maravilhoso. Eu comprei o disco é maravilhoso, não paro de escutar, e o cara aqui tá falando que o disco é ruim, porque não sei o quê, porque é infantil, porque podia, porque não evoluiu, porque você fala, não, cara, você tá errado, você escutou outro disco. Então, algumas vezes você via isso. Inclusive, teve a Bis, ela era tão importante que ela tinha a votação no ano, que era mais ou menos o que foi o VMB nos anos 90 para a MTV, a entrega de prêmios, o melhor clipe, aquela coisa toda. A Bis começou a promover também uma votação anual. Você comprava a revista, vinha um encarte, vinha um papel com todos os artistas e as modalidades, para você já, como se fosse uma prova objetiva com alternativas e tal, melhor vocalista, aí já vinha uma linha de vários vocalistas e daquele ano, claro, dos lançamentos, tudo, e um espaço para você, se você não queria aquele, você tinha um espaço para escrever o que você queria tal, e você já mandava, aí você já colava, era só selar e já colocar no correio. Perdão. Era um processo fácil, rápido, e todo mundo fazia isso. E eu vi, estou falando, esse vídeo eu gravo em setembro de 2025, há alguns anos, um dos críticos, um dos jornalistas que trabalhavam na BIS, assumiu que aquilo ali era tudo manipulado. Não, não vamos mudar para esse, não dá para aquele e tal. Então, era uma votação que, no fim, era zoada. Então, nem sempre o melhor vocalista era aquele, o melhor disco era aquele, o melhor disco independente era aquele. Mas tinha essa coisa de para você ver o quão importante era a Bis. Tinha um espaço que dava as paradas brasileiras, paradas gringas, o que mais está executando, o que está vendendo, e, e uma lista das vendagens, tudo, o que subiu, o que desceu, tal. E nessas paradas, às vezes, tinha um desenho, uma caricatura do grupo, do artista que tinha pulado, assim, três, quatro posições de um mês para o outro. Por exemplo, um grupo que tivesse no mês passado em quinto lugar, em sexto lugar, e de repente no mês seguinte pulou para segundo lugar, dava um destaque, então eles faziam uma caricatura, tal, um desenho. Isso eu não sei, estou chutando aqui, mas todo espaço era importante para a gravadora, era importante para o artista, ajudava a vender disco, a crítica, e ajudava a fracassar o disco também. Por isso que os artistas ficavam malucos. E o contexto é esse: a gente escutava a música no rádio, a música de trabalho, e a gente ia à loja de disco e a gente podia pegar o disco, tinha duas, às vezes duas, três, dependendo da loja, duas, três picapes, você levava um disco, era o disco à mostra, e você escutava, botava um fone, escutava ali, mas você tinha um tempo, você tinha assim, você podia ficar na cabine em 5 minutos, 10 minutos, não lembro o tempo, então você tinha que ir pulando as faixas e escutando tal. E era difícil, o disco era caro, dava para ficar comprando o disco toda semana, comprar disco. Então, quando uma pessoa ia lá, vou comprar o disco da Rita Lee, vou comprar o disco do Paralamas, vou comprar o disco, sei lá, do Barão Vermelho, ele ia muito pela crítica, ele ia muito pelo que os amigos, até quem já tinha comprado, mas no começo, quando começava a vender o disco, discos que as pessoas meio que desconfiavam, eles demoravam a engatar o disco do Capital Inicial. O primeiro disco, ele engatou mesmo quando ele ganhou o selo de proibido para menores de 18 anos. Mas tinha essa coisa do artista, por exemplo, na Som 3, Paulo Ricardo do RPM, uma época ele morou em Londres, e ele passou a ser
durante um período, o correspondente internacional da Som 3. Então, você vai pegar a Som 3 de 81, 82, você 80, e você vai ver coluna do Paulo Ricardo, contando o que está acontecendo fora, porque ele tinha as notícias lá, que ele pegava no noticiário de lá, e as coisas mais quentes ele botava na coluna dele e mandava aqui para o Brasil. E o Cadão Volpato, do Fellini, Alex Antunes, que era do Orquídea S, e as Garotas que Erraram, Minhoca, que o Minhoca que tocou no Verminose, tocou um tempo no Magazine, Voluntários da Pátria, depois no Três Hombres, todos eles e tantos outros escreviam para Bis. Então era complicado. Quando você sabia que o seu disco estava indo para Bis, você falava, ai meu Deus, eu sei que aqueles caras lá, não estou falando do Cadão, do Alex, do Minhoca, pelo amor de Deus, só citei o nome deles. Mas tinha artista que já sabia que o disco ia chegar na mão do fulano que, puta, eles não se davam bem, tinha essa, como eu falei, essa relação estranha, e, então era uma relação difícil mesmo. E principalmente quando saía no jornal, porque o jornal diário era uma coisa de mais alcance, nem todo mundo comprava a revista segmentada, por exemplo, o Paralamas, ele saía na Bis, capa da Bis, tudo não sei o quê, mas era um alcance para quem gostava de rock, para esse público, né, mais direcionado. Só que quando saía na Folha, todo mundo via a matéria, para um sucesso, tudo, o pai, a mãe, o avô, né, todo mundo. Então, assim, era muito importante esses periódicos todos, principalmente os três, né, o Globo, Folha e Estadão, porque assim, eu tinha, como eu falei, divulgação em televisão também, tinha divulgação em rádio, só que TV e rádio não fazia crítica, ela apenas divulgava, recebia o grupo, recebia o artista para fazer o musical, seja ele playback, seja ao vivo, por exemplo, o Faustão, Perdidos na Noite, os artistas rock, tudo, eles todos iam lá tocar, né? Tocar ao vivo, seja o Cólera, seja Legião Urbana. Então, não tinha muito. As pessoas não falavam muito de crítica, o disco tá bom, o disco tá ruim, não. Era ao contrário da mídia impressa. Esse papel ficava com a mídia impressa. Então, a relação com o rádio, com televisão, era boa. Claro que no rádio, às vezes, aparecia em programas mais especiais, mais específicos também, mais segmentados, assim, um crítico ou outro que falava, recebemos, escutei, ruim, mas essa música se destaca, mas o disco não é bom. Existia isso também, mas a força mesmo da divulgação para a vendagem do disco e para o alcance dele estava na mídia impressa. E era sobre isso que eu queria falar nesse vídeo, essa relação com, com os artistas. Por exemplo, todos eles iam na Hebe, sabe? Assim, e lá na Hebe não tinha muito espaço para também ficar falando crítica, mostrava o disco, tá, ó, vendido, tá. Então a relação com o rádio, a mesma coisa, com a rádio e televisão, o rádio recebia um disco, ó, toca essa faixa, tal, recebia o release, pegava ali antes de poder conversar com o artista, antes da divulgação, quando recebia mesmo é, material para divulgar assim nos primeiros dias, primeiras semanas, era isso, era a informação do release e tal, e, e a força da divulgação, e a briga de crítica positiva ou negativa era com as revistas e com os jornais, com a mídia impressa. Esse era o cenário nos anos 80. Aí depois, nos anos 90, isso mudou também, que com a chegada do CD, da MTV, tudo facilitou para comprar os CDs, os discos também, para essa troca, para escutar mais, e aí vem a TV a cabo, que mostrava shows e que mostrava também especiais, documentários e tal. Então a divulgação ela mudou, foi ao longo dos anos 90 ela foi perdendo a característica que tinha nos anos 60, 70 e 80 para essa mudança. E aí, nos anos 2000,
já é outra história, porque aí tem internet, aí Napster, tudo isso aí é outra história. Mas o que eu queria registrar era principalmente o que acontecia nessa época do poder da mídia impressa e dessa relação com o artista. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. Lembro que este vídeo e tantos outros, acho que são mais de 20 já, estão na playlist O Rock Brasileiro e Suas Histórias, que está na descrição deste vídeo. E também tem a playlist MTV 30 anos, Bastidores, onde conto os bastidores da época que eu trabalhei lá, de 93 a 2000. Falo muito dos anos 90, da música dos anos 90, então convido você a conhecê-los. E obrigado pela companhia até agora. Espero, mais uma vez, que você tenha gostado desse conteúdo. A gente se vê num próximo vídeo. Obrigado, beijo e abraço.